Alexandre Roso, médico, filiado ao PSB do Rio Grande do Sul desde 2005. O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. Atuou também na Prefeitura de São Leopoldo, no seu estado. Atento ao aumento do consumo de cigarros, principalmente entre os jovens, o deputado propõe uma mudança nas ilustrações e mensagens dos maços de cigarro. Para Alexandre Roso, é preciso alternar as mensagens negativas com outras que destaquem a saúde de quem não fuma. Se a propaganda negativa nos maços de cigarro tem conseguido poucos resultados, qual a garantia de que destacar benefícios para quem não fuma pode reduzir o consumo de cigarros? Eis a questão. Deputado Alexandre Roso, quais seriam as expressões e ilustrações que poderiam vir nos maços de cigarro e por que elas seriam mais eficientes no combate ao tabagismo? Se um pulmão de fumante num jarro não resolve, uma pessoa andando de bicicleta é a solução? O que nos fez pensar esse projeto é o esgotamento que essa política vem trazendo nos resultados quanto a uma pessoa deixar de fumar ou não. É uma imagem que está na carteira de cigarro, em que quem tem acesso são principalmente os fumantes. Todos os trabalhos estão mostrando que os métodos para que as pessoas parem de fumar têm uma eficácia pequena quanto a resultado. Alguns dizem que apenas 1/3 dos que entram ou tentam algum método para parar de fumar, só 30% consegue deixar de fumar através de algum programa. A utilização dessas imagens que fazem um certo terrorismo sobre o hábito do fumante não está trazendo mais os resultados, aqueles resultados que no início da campanha trouxeram. Por isso que nós pensamos em mudar um pouco o foco, ao mostrar para o fumante o que ele vai deixar de ter de prazer na vida, de aproveitar a vida, se ele continuar com o hábito, nos parece ser um método muito mais efetivo do ponto de vista de fazer ele pensar, mudar a conduta dele. A gente usa até um termo chamado dissonância cognitiva, que é um termo que vem da psicologia, da década de 50, nos Estados Unidos, que a partir de uma imagem, de uma frase, procura que o fumante comece a discutir e a pensar por que manter esse hábito se ele vai deixar, por exemplo, de aproveitar a vida dele com a família dele. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Alexandre Roso. A primeira pergunta é de Celso Antônio Rodrigues da Silva, pneumologista e coordenador do Programa de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Pois não, deputado. Me parece, a princípio, ser uma ideia brilhante. Eu vejo com uma certa preocupação, porque o Ministério da Saúde ele está elaborando exatamente outras imagens para substituir essas, uma vez que essa linguagem não está mais atendendo conforme o senhor mesmo explicou. A minha pergunta para o senhor seria exatamente esta. Será que essa imagem positiva apresentando na carteira não viria servir como uma publicidade subliminar de que aquilo também causa prazer? É um bom questionamento, mas esta imagem ela vem sempre colada a uma frase. A frase que faz uma indagação para levar o fumante a discutir, a pensar que esse hábito tem que ser terminado. No momento que eu vejo uma imagem bonita, me remetendo ao futuro, ao prazer, dizendo assim, olha, se você continuar fumando, você não vai aproveitar isto com a sua família, não vai ter esse tipo de lazer. Nós entendemos que esse é um método que vai trazer um resultado maior. Até porque o método atual, a maneira atual desse terrorismo, já esgotou na relação de ex-fumantes que mudaram o hábito a partir de uma imagem, até de certa forma terrorista, que apresenta na carteira. Conto muitas vezes até uma anedota do tabagista que chega ali na loja e pede um cigarro, uma carteira de cigarro. Quando vem a carteira mostrando uma imagem que o cigarro causa impotência, ele pede para trocar por uma carteira que cause câncer. Então, essas piadas, anedotas da sociedade que saíram a partir disso. Tenho a certeza que, num primeiro momento, isso interferiu
E os números do próprio Ministério mostram isso, que no início da campanha nós tivemos um resultado muito melhor do que nós estamos tendo hoje. Quando eu mudo esse perfil, eu provoco o que nós estamos fazendo aqui, um grande debate. Porque até mesmo no próprio site do Ministério, existem ali alguns questionamentos se essa campanha está trazendo resultado da forma como ela está proposta. Deputado Alexandre Roso, outros países já usam essa nova forma de combater o tabagismo? O senhor tem dados que comprovem eficácia? Eu tenho de experiência própria, uma visita que fiz a um congresso na Alemanha, em que lá toda a propaganda, principalmente a propaganda não só na carteira, mas a propaganda externa maior, ela vem sempre com esse tom, o tom de perguntar ao fumante que se ele continuar com o hábito, ele vai deixar de ter as coisas boas da vida. Isso na Alemanha é um método muito utilizado, como falei antes aqui, da questão da dissonância cognitiva, que leva o viciado, o tabagista, a pensar sobre o ato dele. Esse é um ponto interessante. Hoje, essa fotografia mostrando, por exemplo, um feto dentro de um cinzeiro, ela não provoca atitude, ela não provoca raciocínio mais no usuário do cigarro. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão a psicóloga Eliane Duarte, que tem experiência no tratamento de pessoas que querem parar de fumar. Eu gostaria de perguntar para o senhor se nesse anteprojeto o senhor pensou qual a forma de atingir uma pessoa que nunca teve contato com o cigarro e aquela que já teve. Se o senhor pensou que são formas diferentes para essa propaganda anti-tabaco, né? Eu tenho um entendimento que são duas coisas diferentes. Todos os trabalhos, as pesquisas mostram que a maioria dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos de idade. Então, esta imagem que está na carteira, ela atinge principalmente o fumante, porque é quem tem acesso, é quem vai fazer a compra da carteira. Que aí nós remetemos a uma outra discussão que todo mundo diz que a melhor maneira de combater o tabagismo é aumentando o preço da carteira de cigarro. Existem discussões, fóruns de discussões sobre isto. Quando nós fizemos essa discussão, é simplesmente para dizer assim, uma imagem positiva, mostrando algo que alguém vai perder, tem um efeito melhor do que uma imagem negativa sobre a estampa de uma carteira de cigarro. Deputado Alexandre Roso, como a indústria de cigarro busca atingir especialmente os jovens, não seria interessante proibir a associação da publicidade de cigarros com shows musicais, esportes e atividades ligadas à juventude? Acho isso muito interessante e alguns exemplos para mim de alguns países, né? Na Irlanda não há nenhum tipo de propaganda nem no local que vende o tabaco. Não existe, por exemplo, aquela imagem da caixa onde estão condicionados os cigarros. É uma estrutura totalmente sem nenhum tipo de propaganda e nem o cigarro está à mostra. Quem vai pedir um cigarro, em Dublin, na Irlanda, por exemplo, tem que dizer o nome, porque não tem como escolher num hall de tipos de cigarros diferentes. Acho que isso interfere e nós temos que avançar nesse sentido. Hoje, a propaganda no Brasil ela é muito interessante, porque ela vem trabalhando muito essa questão. Nós estamos cada vez isolando mais o fumante e isso traz resultados. O Ministério da Saúde não divulga tanto esse benefício porque nós não chegamos a um número ideal, que é nenhum fumante no país, nenhum fumante no Brasil. Isso seria uma solução até para problemas de saúde pública, que são todas aquelas doenças que advêm do cigarro. Então, acho sim que a proibição, principalmente em locais onde os jovens frequentam, como foi citado aqui, um show, uma programação esportiva, nós vamos ter reduções consideráveis nessa faixa etária. Agora a questão é do publicitário Bruno Botafogo, do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal. Deputado, a lei atual realmente restringe digamos, a comunicação, não existe comunicação em favor da indústria, né, a não ser exatamente o ponto de venda, a exposição desse produto no ponto de venda. E aí a gente considera o seguinte, na embalagem você tem 50% do espaço
com imagens fortes que trazem claramente o malefício do cigarro. Então, deixando claro que a lei é fantástica, atual, realmente de não se comunicar, exatamente esse problema de saúde pública que advém do hábito de fumar. Mas a questão criativa como nas campanhas de direção com álcool, onde tem algumas criações que são mais leves, e outras onde você aparece, de repente, uma criança que está no banco de trás sendo arremessada contra o vidro e contra o muro e morrendo. E aquilo choca, aquilo altera. Então, assim, qual é a garantia que o Ministério da Saúde pode, quem vai controlar a eficiência, qual é a campanha mais eficiente? A mais branda ou a que choca? Bom, nós não temos essa comparação ainda, em especial na questão das carteiras de cigarro. Uma coisa tem que ser dita, já faz algum tempo que isso está, e no nosso entender há um esgotamento muitas vezes do objetivo daquela imagem. Eu citei aqui na outra parte da pergunta em que já virou uma certa piada na relação. Dificilmente nós encontramos um fumante que fique assustado com aquela imagem. Já mudou um pouco isso. Então eu acho que a cronologia tem importância. Por que a imagem positiva ela vai melhorar os resultados? É lógico que nós vamos precisar buscar trabalhos que vão comparar, inclusive, os dois métodos. Mas olha que interessante, sempre que eu tenho uma imagem negativa, eu tendo a apagar isso da minha mente. Ninguém consegue descrever exatamente os detalhes de um acidente terrível que sofreu. Como se a gente apagasse isso. Com a ideia de que aquilo que é mais bonito para mim, eu tenho uma tendência de guardar aquilo melhor. Guardar aquilo melhor é também começar a pensar sobre aquilo. O que eu entendo é que esta imagem não está provocando no fumante o raciocínio de que é bom que ele pare de fumar. E a ideia de colocar uma imagem nesse sentido é fazendo uma pergunta se ele vai querer deixar de aproveitar o lado bom da vida. Porque todo fumante já entendeu que não existe lado bom da vida no futuro se ele continuar com esse hábito. Então, esta imagem diferente é justamente para provocar uma discussão. De certa forma, esse projeto fez com que todos nós pudéssemos estar aqui discutindo um tema tão importante, porque acho que já nós estamos vivendo um período de esgotamento desta técnica de apresentar uma imagem extremamente negativa. Há já um debate dentro do Ministério, eu sei disto, de que se abrande mais essas imagens. Eu estou sendo até um pouco mais radical. Eu quero uma imagem totalmente ao contrário, que a pessoa saiba identificar. Esta imagem não é compatível com esta carteira de cigarro. Deputado Alexandre Roso, quem vai controlar o uso das mensagens e ilustrações que devem variar a cada 5 meses, como disse o projeto? Quem pode garantir que essa periodicidade é a melhor? Uma coisa, o mesmo argumento que disse aqui, que essas imagens, com o tempo, elas esgotam o objetivo. Então, acho importante também que haja uma troca nesse sentido e que a gente traga, uma discussão que se fez muito aqui, parece que esse programa de hoje foi feito há muitos anos atrás e aquilo está pronto, está mostrado para as pessoas. Eu acho que este método tem que ser mais dinâmico. Ser dinâmico, ele vai fazer com que nós consigamos, desde o começo da campanha, a ter bons resultados, que é o que todo mundo quer. Ficou claro para todos que restringir a propaganda melhora os resultados nas campanhas antitabagismo. Agora, eu quero aproveitar um pouco mais isso. Aproveitar uma propaganda positiva que faça com que o tabagista e as outras pessoas procurem não experimentar esse ato. Todos os trabalhos apresentam que a pessoa começa o hábito de tabagismo por curiosidade. A curiosidade é um dos principais motivos que faz que a pessoa comece a fumar. E mais, quem é mais curioso nessa coisa? Não é aquela pessoa de 40, 50, 60 anos. O jovem, é uma característica do jovem de ser curioso. E isso é uma coisa muito interessante. As primeiras campanhas antidrogas, lá no início, todas elas eram extremamente terroristas e extremamente negativas.
Cuida o perfil hoje dessas propagandas. Elas passaram a ser propagandas mais positivas, com imagens melhores. Normalmente, inclusive, colocando lá alguém que tem a característica de ser um galã de novela, dizendo, olha, não é bom usar drogas. Esse mesmo conceito, a dissonância cognitiva, que nós estamos querendo implementar agora nesse nicho, nos usuários de cigarro. Mais uma pergunta do médico Celso Antônio. A gente acredita que deva ser uma experiência que a gente deva estar acompanhando e procurando ver os resultados em breve tempo, por conta de que nas últimas imagens que o Ministério da Saúde publicou, a indústria do cigarro entrou com uma ação contra, porque achava que aquelas imagens são muito impressionantes e iam ser muito agressivas, né? E nós acreditamos, sim, que deva ser extremamente agressivas, porque nós não podemos nunca esquecer o papel da indústria do cigarro e o papel da saúde. Não dá para comparar o que causa a morte, como a indústria do cigarro quer, contra a qualidade de vida que o Ministério da Saúde pretende aos brasileiros. E o senhor não acha que, exatamente dando essa abrandagem, nós podemos sofrer um impacto contrário em relação à aquisição da carteira de cigarro? Pela curiosidade também. Eu não entendo que uma imagem negativa desse tipo faça com que evite que eu compre a carteira. Acho que nós já esgotamos os resultados, nós já atingimos os resultados possíveis nesta função. Mas também essa imagem negativa, ela não lida muito com aquela discussão que a própria pessoa tem que fazer. Ela não busca essa dissonância cognitiva. Cognitivo é conhecimento. Ela não busca, de certa forma, fazer com que eu procure buscar no meu raciocínio próprio a mudança desse meu hábito. O que nós estamos vendo hoje, nos números apresentados por pesquisas, é que existe uma estagnação. Ou seja, nós estamos chegando, talvez, na melhor condição possível. Chegou a hora de nós fazermos uma nova discussão sobre isso. O Ministério abriu uma porta quando disse assim, vamos talvez usar uma imagem mais branda. Eu acompanho, por exemplo, sites de opinião, e isso é lançado muitas vezes ali. E é muito interessante, porque as pessoas, uns dizem o seguinte, realmente, eu não vou mais fumar porque vi uma imagem muito feia, eu não quero que o meu pulmão fique assim. Mas também nos parece ser algo muito superficial. O que é muito interessante, que alguns trabalhos mostram assim, é sim fundamental o tipo de imagem que tu coloca para ter o resultado. Na minha opinião, essas imagens até são de aspecto muito feios, mas do ponto de vista de ser boas imagens, elas não representam a mesma ideia que nós temos, por exemplo, no resto da carteira. Nós temos lá o nome do cigarro, com um tipo de letra, com uma forma, coisa assim, mas aquela imagem, eu como médico, muitas vezes tenho dificuldade de entender que aquilo é um pulmão, o vermelho, por exemplo, daquele pulmão, ou o cinza do pulmão utilizado pelo tabagista, não está de uma cor tão adequada. Então, acho que nós temos que melhorar. E por isso que eu acho que esse projeto é interessante. Porque como ele não diz assim, olha, vamos fazer isso a partir de amanhã, se tira todas essas imagens, coloca, mas nós vamos alternar isto, vai fazer as pessoas a fazer uma grande discussão. E eu acho que nesse sentido nós vamos avançar muito mais nos resultados, que é o objetivo de todos nós. Todos nós que pensamos na saúde, queremos que a população melhore e que todos nós pagamos essa conta, que se diga a verdade, porque não é só o fumante que paga essa conta com a própria vida, é a sociedade como um todo, porque esta é a doença evitável que causa um prejuízo maior para a sociedade. Deputado Alexandre Roso, há um forte lobby no Congresso em favor dos produtores de tabaco do seu estado, Rio Grande do Sul, e a favor da indústria de cigarro. O senhor está preparado para vencer esse obstáculo? O meu compromisso é com a vida, o meu compromisso é com a saúde das pessoas. Aí vem aquele argumento, mas são muitas famílias que dependem disso. Mas já está comprovado na sociedade os malefícios do cigarro. E nós não vamos ficar nesse programa discutindo isso. Eu vou sempre me colocar do lado da vida.
sempre me colocar do lado da saúde das pessoas. Mais uma pergunta da psicóloga Eliane Duarte. Sim, eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, o senhor falou muito da imagem, né? A imagem impactante, qual a diferença, o que ela atingiria, inclusive até inconscientemente, a pessoa, né? A imagem do impactante e a imagem benéfica, que fale sobre uma vida saudável e tal. Mas todas essas duas não têm a mesma tendência de ser esquecida. É como a gente deixa um recado. Você deixar um recado na geladeira, na porta da tua geladeira. Você provavelmente vai ver aquilo todo dia, ela passa a fazer parte já do seu cotidiano. Aquilo já não entra mais, aquilo já não entra mais dentro de você. Então, o objetivo desta imagem tão negativa, ele com o tempo ele vai ficando justamente rotina. Ele já não consegue mais o resultado. Eu estou tentando chegar pelo outro lado agora. Pelo positivo. Mesmo dizendo que a imagem positiva, ela marca mais do que a imagem negativa. A imagem positiva, ela marca mais, por mais tempo, seria, na minha opinião, uma campanha que vai ter resultados um pouco mais longos. Mas vai chegar no tempo, sim, que vai esgotar e nós vamos precisar de um outro método para... Inclusive, por experiência pessoal, eu nunca fumei, porque, como o senhor disse, todo jovem tem curiosidade. E meu pai era fumante. Mas ele faleceu, um dos motivos O motivo foi o tempo que ele fumou. Sim, mas antes disso, o que é que me impactou? Quando eu estava na faculdade, com 17 anos, e o professor de pediatria, ele mostrou para a gente o pulmão de um fumante de 10 anos e um não fumante. Então, aquela imagem, para mim, naquela época, ela me fez, mesmo com a curiosidade, eu não aprendi a fumar. Certo? De repente, essa foi assustadora. Mas, hoje em dia, o perfil mudou completamente. Pela mídia, pela informação, os jovens mudaram. Então, eu acredito muito que, realmente, essa parte impactante, assim, chocante, não faz mais efeito mesmo. Mas será que só o positivo vai mudar isso? Essa é a minha grande preocupação. Só a imagem positiva. Esse projeto, ele puxa uma discussão. E uma delas que eu escuto das pessoas realmente, eu acho que isso já esgotou. Chegou a hora de nós começarmos a pensar de uma maneira melhor para que isso aconteça. Mas eu quero dizer que também nós temos que pensar naquele que é usuário hoje do tabaco. No fumante, que é quem mais tem acesso a isso. Muitas vezes essa imagem da carteira de cigarro. E eu volto a dizer, no meu entendimento, hoje, uma imagem positiva, ela me leva ao raciocínio, essa dissonância cognitiva entre algo positivo com a carteira de cigarro, que o próprio fumante sabe que é negativo, essa coisa diferente faz ele pensar muito mais do que essa imagem que esgotou com o tempo, a cronologia, os resultados que nós tínhamos lá no início já não são os mesmos resultados que nós temos hoje. Mais uma questão do publicitário Bruno Botafogo. O sucesso, de qualquer maneira, dessa primeira fase, digamos assim, ainda que está vigorando, é um sucesso até considerável. Houve redução no Brasil do consumo de cigarro, de tabaco. Nós temos duas linguagens, nós temos dois públicos para atingir. O público jovem, principalmente aquele que pode ser entrante no vício, e aquele que é viciado. Eu acredito que a linguagem para o viciado tem que ser uma linguagem diferente para o jovem. E a gente, quando está falando da carteira de cigarro, a gente está falando já com o viciado. Porque se já não tem uma exposição ali, tem uma exposição já fechada no ponto de venda, né? Ali não tão declarado. Quem está comprando aquela mensagem, quem está ficando com ela e levando, é o viciado. Como é que nesse projeto se vê a comunicação para o não entrante, para aquele que não vai entrar? Porque aí teria que ir para uma comunicação de massa, para campanha de televisão, de jornal, de mídias de massa, para o não viciado ainda. Teria essa diferença? Esse projeto ele trata exclusivamente da embalagem de cigarro. Essa mudança entre aquele tipo de foto impactante, negativa, feia, do ponto de vista, para quem não é médico, por exemplo, ver um corte de um pulmão ou ver o feto dentro de mudar esse perfil. Ela trata especificamente disso. Mas é um bom gancho para que se use esta ideia da dissonância cognitiva, mostrando justamente o contrário. É muito interessante, porque as propagandas, elas sempre mostravam, quando existiam de cigarros, elas mostravam uma pessoa forte, vencedora, utilizando o cigarro.
Nós sabemos que a indústria do tabaco investiu, por exemplo, em novelas para que o ator estivesse fumando no ato. Isso para provocar, de certa forma, uma aproximação daquele público que não tinha fumado ainda. Aquele que é fumante, e eu acho que entendo, essa pergunta é muito interessante, porque são dois perfis diferentes. No caso do meu projeto, trata exclusivamente das carteiras de cigarro, para mudar e para atingir principalmente aquele que é fumante. Porque tem um número apresentado pelo Ministério que me preocupa. Apenas 1/3 dos fumantes que procuram algum tipo de método para parar de fumar, realmente conseguem parar de fumar. E eu acho que essa imagem positiva, procurando o conceito da dissonância cognitiva, vai trazer um resultado melhor do que nós temos atual. Deputado Alexandre Roso, o seu projeto não poderia ser estendido às bebidas? Fico muito contente porque se nós estamos já pensando que esse projeto possa ter um alcance maior em outros tipos de drogas, eu acho que o cigarro é uma boa plataforma para isso. Nós já temos uma grande mobilização. Nós temos aqui um médico pneumologista que diz que o cigarro é a principal causa de morte no Brasil evitável. Ponto. Olha que interessante. Nós já temos uma parte. Nós temos aqui um publicitário que diz assim, olha, a publicidade age dentro do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, e nós já estamos, não há nenhuma propaganda veiculada. E eu digo mais, eu queria que a publicidade viesse para dentro, para as campanhas, de uma forma mais discutida, de uma forma mais forte na relação das boas campanhas, usando a dissonância cognitiva para evitar que o jovem entre na coisa. Temos aqui uma psicóloga que diz assim, olha, essa imagem impactante que lá atrás me impactou, hoje já não é mais, porque o mundo evoluiu, nós já estamos numa outra forma de lidar com as coisas. E realmente é assim, o número de fumantes vem diminuindo no nosso país, acho que nós podemos ter resultados melhores, e esse projeto de lei é algo a mais para acrescentar, para que a gente continue com esse número desta forma, caindo cada ano o número de fumantes. O projeto de lei que obriga que as embalagens e os maços de cigarro tenham mensagens e ilustrações positivas que promovam a conscientização sobre os benefícios para quem não fuma ou deixou de fumar, foi apensado a outro projeto mais amplo que também restringe a propaganda de medicamentos, terapias, defensivos agrícolas e bebidas alcoólicas. O projeto vai tramitar por várias comissões antes de ser apreciado no plenário da Câmara. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.